Senhoras e senhores, bom dia novamente. Tem início mais um evento comemorativo ao mês do servidor, a palestra Criatividade Afetiva, como assumir o protagonismo do seu destino, com o escritor e jornalista Fabrício Carpinejar. Esse evento é uma iniciativa do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União e do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges. Tem como objetivo trazer aos colaboradores dessas instituições uma diferente abordagem sobre criatividade em ambientes de crise, inteligência emocional e apresentar alternativas para um bom desenvolvimento pessoal e profissional. Convidamos para compor o dispositivo a diretora-geral do Senado Federal, a senhora Ilana Trombica. O diretor-geral adjunto da Câmara dos Deputados, o senhor Mauro Limeira Mena Barreto. O secretário-geral de Administração do Tribunal de Contas da União, o senhor Luiz Henrique Pochili da Costa. A diretora do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, senhora Fátima Mosqueira, a quem convidamos para fazer uso da palavra. Aproveito para informar sobre a presença das seguintes autoridades. Senhor senador Confúcio Moura, diretor-geral do Instituto Serzedelo Corrêa do Tribunal de Contas da União, senhor Fábio Henrique Granja e Barros, escritor e jornalista, senhor Fabrício Carpinejar, servidoras e servidores do Senado, Câmara dos Deputados e TCU, colaboradores do Sindileges. Bom dia a todos e bom dia a todas. Sou Fátima Mosqueira, diretora de benefícios do Sindileges, e hoje o nosso presidente, Petros Elesbão, não pôde comparecer, estar presente aqui conosco, porque está se recuperando de um tratamento de saúde. E ele e os nossos vice-presidentes, muito cavalheiros, me cederam esse momento para estar dando as boas-vindas a todos aqui presentes. Em nome da diretoria do Sindileges, as autoridades. Vou ler. Diretora-geral do Senado Federal, senhora Ilana Trombica, diretor-geral adjunto da Câmara dos Deputados, senhor Mauro Limeira Mena Barreto, secretário-geral da Administração do Tribunal de Contas da União, senhor Luiz Henrique Pochili da Costa, diretora de benefícios, no caso de serviço, produto e vantagem, sindicato, aí já sou eu mesma, né? Vamos lá, porque eu estou lendo a lista, veja só. Acho que sou eu, né, gente? Desculpe. Bem, enfim, demais autoridades e convidados. Senador Confúcio Moura, diretor-geral do Instituto Serzedelo Corrêa, do Tribunal de Contas da União. Senhor Fábio Henrique Granja e Barros, escritor e jornalista. Senhor Fabrício Carpinejar, servidoras e servidores do Senado, da Câmara e do TCU. Colaboradores do Sindileges. Esta é a terceira edição de uma iniciativa muito exitosa das 3 casas que o Sindileges se orgulha muito de apoiar. Trouxemos mentes brilhantes, protagonistas de trajetórias profundamente inspiradoras. Um filósofo, um navegador, e agora é a vez de um poeta que consegue transformar até guardanapos em obras literárias,
para celebrar conosco mais um mês do servidor. Enquanto sindicato, o Sindilege tem muitas missões. Defender os interesses, prerrogativa dos servidores que representa e o valor do serviço público para a sociedade. Oferecer benefícios para nossos filiados que se manifestem em saúde, qualidade de vida e felicidade. E talvez uma das mais importantes nos tempos difíceis em que vivemos, valorizar, motivar, capacitar e inspirar esse grupo de pessoas que escolheu dedicar suas carreiras à construção de um bem coletivo que conhecemos como país e chamamos de Brasil. Dr. Luiz Henrique, doutora Ilana, doutor Sérgio, que, no caso, representado pelo senhor Mauro, doutor também, Mauro, oba, doutor Mauro, parabéns por tornarem este momento especial possível e obrigado por permitirem ao Sindileges construí-lo junto com vocês. Aproveito a oportunidade para lembrar que no dia 28, Dia do Servidor, o Sindileges lançará o programa Gente que Inspira em um evento pensado com muito carinho para vocês, com palestras do Dr. Drauzio Varela, do ex-Cirque de Soleil, Marcos Cazuo, e encerramento com o show do Titãs. Mais informações sobre ingressos e programação estão disponíveis em nosso site. Ao querido Carpinejar, que divide seu talento conosco nesta manhã, estendo o nosso carinho e gratidão. Que a força do amor e das palavras siga transformando o mundo e a cada um de nós. Muito obrigada. Com a palavra, o secretário-geral de Administração do Tribunal de Contas da União, o senhor Luiz Henrique Pochili da Costa. Bom dia. Gente, é com imensa satisfação que aqui, em nome do presidente do TCU, o ministro José Múcio Monteiro, dou as boas-vindas a todos vocês no nosso Instituto Cezedelo Correia, aqui na presença do diretor-geral Fábio Granja, para assistir à palestra Criatividade Afetiva, como assumir o protagonismo do nosso destino, do seu destino, a ser ministrada pelo escritor, poeta, cronista, jornalista e professor Fabrício Carpinejar, chamado de usina de lirismo por seu conterrâneo gaúcho, não menos conhecido, Luiz Fernando Veríssimo. Este evento, em alusão às comemorações pelo Dia do Servidor Público, preciso dizer, por dever de justiça, está acontecendo por iniciativa da incansável diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, e também pela pronta adesão do colega da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio, aqui representado pelo Mauro. Quero também registrar nossos agradecimentos ao presidente Petrúzio Elesbão, aqui representado pela Fátima, que tem se empenhado em fazer do Sindileges bem mais do que uma entidade de luta sindical e tem sabido construir pontes com as administrações das nossas casas. Colegas, o Brasil está passando por uma série de crises, todo mundo sabe, de ordem social, moral, fiscal, previdenciária, etc. E nós, servidores públicos, não passaremos por tudo isso de maneira incólume. A reforma da Previdência, que será em breve aprovada, implicará de imediato na prorrogação da nossa permanência em atividade. A reforma administrativa prevê uma série de medidas, tais como a revisão e redesenho da estrutura organizacional, a redução do número de carreiras e a implantação da avaliação de desempenho, que deverá nortear tanto as promoções e progressões, como também as temidas demissões. Além disso, relatório recentemente divulgado pelo Banco Mundial aponta que, no Brasil, nós, os servidores públicos federais,
temos salários médios 96 mais altos do que um trabalhador do setor privado, com as mesmas características de qualificação, gênero e região. Ou seja, os desafios são muitos, as ameaças surgem de todos os lados. As mudanças estão ocorrendo rapidamente e precisamos cada vez mais estarmos preparados para elas. E qual a melhor forma para isso? Precisamos estar cientes de que não haverá espaço para acomodação. Desburocratização e inovação devem ser a nossa rotina. Nenhum pássaro voa olhando para suas asas. Não é isso mesmo, Carpinejar? Ouso entender o que nos ensina o ilustre convidado. Abramos mentes e corações ao novo, ao aprimoramento pessoal e profissional. Olhemos para frente e para cima. Precisamos evitar a onisciência burra, expressão cunhada pelo nosso palestrante, daqueles que pensam tudo saber, que não confessam o não sei, o não domino o assunto, ou estou aqui para aprender, daqueles que não reverenciam ou não dão ouvidos a sábios pais e mães. Carpinejar, reconheço sua coragem, ou seu atrevimento ou petulância, não sei o que dizer. A evolução natural da humanidade exige que os filhos superem os pais. E você, filho do ilustre membro da ABL, Academia Brasileira de Letras, um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Nejar, escolheu trilhar a mesma atividade profissional e intelectual de seu pai, e com inequívoco sucesso. Parabéns. Terminando, convido todos os colegas aqui do TCU, da Câmara e do Senado, a voar com Fabrício Carpinejar, sem olhar para as asas. Boa palestra a todos. Obrigado. Ouviremos agora o diretor-geral adjunto da Câmara dos Deputados, o senhor Mauro Limeira Mena Barreto. Bom dia a todos. Sendo muito breve, né, porque todos estamos ansiosos, né, Fabrício? Esperando por você. Queria, primeiramente, agradecer ao Sindileges, tá, Fátima, em nome do Petros, pelo apoio, fazendo minhas palavras do Luiz, né, que o Sindileges tem tido uma atuação muito mais do que a atividade sindical, tem colaborado muito na formação e em muitos eventos em prol dos servidores da Câmara da TCU. Obrigado, tá? Eu queria agradecer também aos colegas do TCU, né, o diretor do Cezeiro Correia, o Luiz, pela receptividade nesse excelente auditório, né, que sempre nos brinda com essa receptividade. Minha colega Ilana, como diz o Luiz, né, sempre incansável, obrigado. E, em nome dos servidores da Câmara Senado TCU, eu queria apenas um agradecimento e extensivo a todos os servidores públicos, porque vocês fazem parte aqui desse núcleo do Legislativo. Como diz o Luiz, estamos passando por uma fase complicada, muitos desafios virão, imensos, mas não tenho dúvida alguma, Luiz, Ilana, que com a expertise, o nível de excelência de vocês, continuaremos e sairemos ainda mais fortes. Obrigado, um bom dia a todos e vamos... Fabrício. Para fazer uso da palavra, a diretora-geral do Senado Federal, a senhora Ilana Trópica. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senador. Que bom que o senhor está aqui. É sempre um prazer. Eu acho que esse é todos os anos, quando a gente faz esse evento, eu saio muito feliz dele. E eu queria começar o dia de hoje num momento de agradecimentos e de lembranças, que são duas coisas que me agradam. Agradecimentos porque esse é um evento que só é possível graças ao sindicato, ao Sindileges, que tem o Petros, que é um colega do Senado como presidente, que tem feito uma gestão esplendorosa e com quem nós conseguimos nos unir sempre em prol do servidor do Legislativo. Agradecimento porque esse evento só existe
pela união da Câmara, do TCU e do Senado. E essa união não basta que um dos entes queira dar as mãos, se os outros não quiserem recebê-lo. Foi uma ideia do Senado que a gente tivesse um grande evento, sempre em outubro, trazendo pessoas que pudessem colaborar de uma forma especial. O ano passado nós tivemos o Amir Klink, já tivemos o Clóvis Barros Filho, e por um motivo que eu vou explicar, esse ano eu sugeri o Fabrício Carpinejar. Agradecimento, porque nós chegamos a mais um ano de trabalho, de labuta, de relação com o Poder Legislativo. E nós temos que, sim, agradecer a nossa condição de servidor público, não porque tenhamos vantagens, porque temos, sim, uma enorme oportunidade de servir ao nosso país, de servir. E o servidor é isso. Quando fizemos a opção de nos vincularmos ao Poder Legislativo, foi essa a opção que fizemos. E é importante que saibamos que, independente dos nossos místeres individuais, da área em que atuemos, aqui a função do servidor público é servir a um Brasil melhor, mais transparente, mais justo e mais igualitário. Depois desses agradecimentos, eu queria falar de lembrança. Muito em breve eu vou fazer 22 anos de Senado Federal. Hoje, esta é a minha casa. O Senado é a minha casa e antes do Trombuca, que é o meu sobrenome, eu sou a Ilana do Senado. É assim que todo mundo me conhece e eu me entendo contaminada para sempre com o Senado Federal. Mas a verdade é que não foi sempre assim. E tampouco o Senado sempre foi minha casa. E eu tive outras casas antes do Senado. E numa dessas casas, bem antes do Senado Federal, eu conheci o Fabrício. O Fabrício é meu colega de colégio. Nós nos conhecemos há 33 anos em um outro lugar que também é a minha casa e que também faz parte das minhas lembranças, que é o Colégio de Aplicação de Porto Alegre. Foi lá que nós nos conhecemos e, desde aquela época, o Fabrício já tinha um dom muito especial da escrita e foi ele que escreveu o nosso discurso de formatura do ensino médio. Eu vim para Brasília. Eu antes morei fora do Brasil, vim para Brasília e a verdade é que por muito tempo me desliguei um pouco desse meu passado. E ao novamente me vincular a ele, pude perceber que entre a nossa turma do Colégio de Aplicação havia um colega que tinha sido muito bem-sucedido. Mas haviam vários colegas muito bem-sucedidos. Mas esse colega tinha sido muito bem-sucedido na profissão de ler a alma das pessoas. E, como o Luiz Henrique disse, o pai do Fabrício é escritor e a mãe também. Ele é filho também da Maria Carpe, que também é uma escritora muito reconhecida. E, em casa, ele aprendeu a ler a alma das pessoas, e foi isso, e é isso que você faz. E por que eu sugeri seu nome hoje, Fabrício? Eu sugeri porque é fugir da realidade, não entender que, sim, está havendo uma reforma da Previdência, sim, ela muda os ritos de aposentadoria do servidor público, sim, ela mexe na nossa carreira, e, sim, a reforma administrativa que está sendo estudada também mexerá. E, por isso, eu sugeri, meus colegas aceitaram, eu queria trazer alguém que falasse a alma. Eu queria trazer alguém que falasse aquilo que nós somos na nossa essência. E é dessa essência que nos fazemos servidores públicos, que nos fazemos pais, que nos fazemos filhos, que nos fazemos amigos, que nos fazemos cidadãos. E disso surgiu o convite para o Fabrício estar conosco, porque ele fala daquilo que todos nós temos de igual, que são os nossos sentimentos. Com esse recado, eu quero novamente agradecer a todos vocês, muito especificamente a esses 3 colegas que estão aqui comigo, e desejar que esse diálogo com o nosso anterior e que esse diálogo com a nossa alma, com o que temos de mais puro na nossa essência, seja resgatado hoje pelo Fabrício, mas que depois disso não deixe nunca de existir. Um bom dia para todos nós.
Convidamos agora para receber os cumprimentos dos senhores diretores o palestrante Fabrício Carpenejar, escritor premiado, colunista e comentarista em programas de rádio e televisão. Autor de 43 livros, entre eles poesias, crônicas infanto-juvenis e reportagem. É ganhador de mais de 20 prêmios literários e seu livro, Cuide dos Seus Pais Antes que Seja Tarde, segue na lista dos mais vendidos do país. A partir de agora, faremos a pausa para os cumprimentos. Só aqui. Bom dia. Parabéns, servidores, por essa homenagem pelo mês. Eu queria, na figura da diretora Ilana, também agradecer às autoridades presentes. A Ilana foi minha colega e eu fiquei profundamente envaidecido de ver como ela fala bem. É assim, Ilana, eu sei o que você fez no verão passado. Eu ainda estou tentando absorver isso, digerir. Na minha vida, deu tudo errado. Tudo errado. Por isso que deu certo. Eu me abri ao improviso, a enxergar o outro lado e chamar as pessoas para o outro lado, lugar que eu me encontrava. Uma das minhas principais virtudes é ter nascido feio. Não é para rir. Isso é um momento de respeito, de reverência. O feio, ele é inesquecível. Você olha uma única vez para ele e não esquece. Porque você não consegue parar de olhar. Você sente um magnetismo, um imã. Você olha para mim e pensa, como que ele nasceu assim? Não é para dizer verdade. As mulheres, elas têm uma queda pelo feio muito maior do que o homem bonito. As mulheres bonitas não querem homens bonitos. Homem bonito não serve para nada. Homem bonito é preguiçoso. Homem bonito não precisa falar nada para conquistar alguém. Ele vai ficar atrofiado. O feio não. O feio precisa falar, até a mulher esquecer o rosto dele. O feio é esforçado, é incansável, fará de tudo para seduzir. Ele se envaidece da companhia, não dele mesmo. Conhece algum feio mal-humorado? Não tem, não existe feio mal-humorado. O mau humor é um privilégio dos bonitos. Só o bonito pode ficar mal-humorado. O feio não, tem que ficar rindo, tem que ter autocrítica. E disso, ele conquistou humildade. Quem é capaz de rir de si mesmo é humilde. Tem autocrítica. Sabe quais são os seus defeitos. Soberba é quem esconde os seus defeitos. Arrogância é quem tem medo dos seus defeitos. O feio não. O feio tira proveito dos seus defeitos. Por quê? A saudade nunca vem das nossas qualidades. A saudade vem do esforço de amar os defeitos. Ninguém nunca
vai sentir saudade das virtudes de alguém, da justiça social, da bondade, da generosidade, não. Você vai sentir saudade como se fosse uma condenação, uma maldição. Ele não presta, mas eu o amo. Ela não vale nada, mas eu gosto dela. Você sente saudade do quê? Da toalha molhada em cima da cama, dos potes abertos no banheiro. Você sente saudade daquilo que você teve que se acostumar. Saudade sem esforço é esquecível. Saudade com esforço é como se a gente tivesse criado todo um patrimônio afetivo a alguém. Saudade, ela precisa de exercício. E a saudade é muito diferente da culpa. Saudade é o quê? É tudo o que aconteceu. Quem tem saudade é feliz, mesmo com a distância. Culpa é tudo o que não aconteceu. Na medida em que eu fui me descobrindo, e demorei para me descobrir, demorei para me aceitar feio, demorei para me aceitar desengonçado, atrapalhado, e eu fui atrapalhado desde a minha infância. E a professora, para nós, no ensino fundamental, em minha época, era uma espécie de Nossa Senhora das Navegantes. A gente tinha que entregar uma rosa, uma maçã. Em cima da mesa ficavam as oferendas. E se chegasse na sala de aula sem alguma lembrança. E eu recordo que teve um dia que eu não tinha o que dar para a professora, eu entrei em pânico e decidi roubar, foi meu primeiro furto. Um furto qualificado. Eu vi uma residência branca, bonita, pulei a cerca e roubei uma rosa branca. Fiquei fascinado, uma rosa branca, não é uma rosa vermelha. E entreguei à professora e vi que ela ficou levemente pálida. Obrigado, Fabrício. Mas não precisava ter roubado da minha casa. Eu nasci para o vexame. Eu nasci para o fiasco. E é importante não ser importante a todo momento. É importante ser também insignificante. É importante ser também inútil. Porque a maior parte do nosso sofrimento vem da consciência de que somos o centro da atenção. Não somos, mas a gente acredita. A maior parte de nossas dores é imaginária. De algo que não aconteceu. De algo que pode acontecer. O nosso maior sofrimento é querer ter o controle do destino. Olha como a gente sofre por antecedência. Se a gente recebe uma ameaça de demissão, por exemplo, a gente é capaz de sofrer toda noite e falar para todo mundo que a gente será demitido. E não acontece nada na manhã seguinte. Mas aquela dor foi real, como se tivesse acontecido uma demissão. Quantas vezes a gente tem a convicção que a gente vai se separar de alguém? Conta para todo mundo. Sofre. Pensa em hipóteses. Constrói os cenários mais escabrosos. E na manhã seguinte, não acontece nada. Mas dentro do nosso coração, a gente se separou.
que tentar antecipar-se? O que nos traz de alívio? É sofrer 2 vezes. Sofrer antes e depois quando acontece. E a gente atrai as coisas ruins. Temos uma fábrica de angústia dentro de si que transforma alegria em apreensão. Se a gente tem uma grande festa para ir, é uma alegria, não é? Logo vira apreensão. Que roupa que eu vou vestir? Se a gente tem uma viagem para fazer, é uma alegria. Logo vira apreensão. Com quem eu vou deixar o cachorro? Como que eu vou pagar as contas? Quem que vai cuidar de tudo? Se a gente tivesse que fazer um exercício mental, a gente paga a conta da luz. Todo mundo paga a conta da luz. Sim? E se toda vez que a gente apagasse o interruptor, tivesse que pagar uma conta do escuro? Toda vez que a gente desligasse a luz, a gente fosse tributário do escuro, qual conta que seria maior na nossa vida? A da luz ou do escuro? Do escuro. Internamente, sim. Internamente, temos a vaidade do sofrimento. Temos a sensação de que o sofrimento nos torna importantes. Que sofrendo todo mundo vai acudir e socorrer. Vejam o sofrimento na vida de vocês. Ajudou em alguma coisa? Alguém já conseguiu uma reconciliação chorando? Você só fica com mais raiva e vontade de separar. Alguém já conseguiu contornar uma dificuldade chorando? Não. Esse papel de vítima faz com que a gente não valorize a alegria. Nós contamos tudo o que acontece de ruim na nossa vida e boicotamos o que acontece de bom. Por que a gente não conta as nossas felicidades? Por medo de inveja? Se você está bem economicamente, você nunca diz que está bem economicamente. Porque você acha que alguém pode pedir dinheiro emprestado. Se você está amando alguém, você demora para comunicar esse amor. Porque você acha que alguém pode roubar o seu amor. As tragédias, a gente já repassa com rapidez. Mas as alegrias não. O que faz com que todo mundo que convive com vocês entenda que vocês são tristes. Como que as pessoas vão saber que vocês são alegres se vocês nunca contam aquilo que acontece de bom? No relacionamento, no casamento, a gente só relata o que deu errado. Nunca as nossas façanhas. A gente, será que não está se habituando com o que é errado? A gente não está se habituando com a melancolia? A gente não está se habituando com o ressentimento? Acreditamos que sofrendo teremos uma recompensa. Já com alegria, não. Qual é essa recompensa? Que recompensa que a gente quer? Continuar sendo uma criança mimada, birrenta? A gente ainda acredita que chorando teremos direito a um chocolate, a um mimo? Não. O papel de vítima
não faz bem nem para a dor. Se alguém aqui tem uma dor real, verdadeira, não vai perder tempo com ela. Vai botar a dor a trabalhar. Não vai deixar a dor engordando no sofá. O único jeito de superar tristezas é criando novas lembranças felizes. Está de mal com alguém? Não fique longe. Fique junto para dar o direito de criar novas lembranças felizes. Só com novas lembranças felizes apequenaremos as lembranças tristes. Como que a gente vai conseguir perdoar alguém parado numa lembrança triste? Se a gente não tem uma segunda chance, uma repescagem, uma outra oportunidade, se a gente ficou fixo na ferida, não tem como. Amar é difícil, e muito mais difícil, porque é fazer sem ser visto. Não é fazer quando a outra pessoa está olhando, como um elogio da nossa conduta, como vaidade, não. A gente sabe quem ama, por exemplo, é aquela pessoa que vai repor as formas de gelo. As formas de gelo, quem faz isso? É um trabalho inútil. Mas olha como é amor. Tu se preocupa com quem vai usar depois. Você já usou e se preocupa com quem vai usar depois. Amar não é fazer para ter um certo desempenho elogiável, de modo nenhum. Eu demorei para perceber isso. Eu demorei para perceber o quanto que o amor é invisível. Talvez eu tenha me dado conta quando eu vi que eu era um bom amigo, um bom marido, um bom pai, mas não era um bom filho. Sabe o que é mais intrigante na nossa existência? Que a gente aprende antes a ser pai, a ser mãe, para só depois aprender a ser filho. A gente só aprende a ser filho na maturidade. Eu tive um baque. Eu fui levar o meu pai na emergência do hospital. Ele estava com pressão alta. E recebi a carteira dele e o celular, enquanto ele foi encaminhado à enfermaria. Eu tinha que preencher o prontuário médico de meu pai. Biotipo sanguíneo. Não sabia. Alergia à medicação. Não sabia. Fez alguma cirurgia? Não sabia. Teve sarampo, cachumba, catapora? Não sabia. Eu não sabia nada a respeito do meu pai. Ele era um estranho íntimo. Eu, com 46 anos, desconhecia quem era meu pai. Porque eu não me esforcei para reconhecê-lo, assim como a gente faz com um amigo. Eu não me dei as perguntas gratuitas. Eu nunca perguntei para o meu pai quem era o seu melhor amigo na infância. Se ele teve cachorro, qual o nome do cachorro? Se ele nadava, pedalava,
Qual é o seu maior medo? Quais eram as suas notas? Se ele ficou de recuperação? O que ele queria ser quando pequeno? Eu recebi meu pai pronto, como encomenda, meu eterno provedor. A gente entende o pai e a mãe como funções. O pai, a mãe. E esquece que tem pessoas morando dentro dessas funções, com as suas vacilações, suas inquietações, suas incertezas, suas dúvidas. Quando a gente quer ser protagonista da vida, a gente torna todo mundo que está ao nosso lado como coadjuvante. Meu pai, minha mãe eram coadjuvantes. Eu não entendia que filho tinha que fazer alguma coisa, só tinha que receber. A filiação é como se fosse uma via de mão única. Eu só procurava meus pais quando eu precisava deles. E a gente entende os pais como pessoas que não mudam de opinião, como se eles não fossem como nós, carentes, vulneráveis. Não, meu pai, ele sempre me proibiu de ter cachorro, porque eu tinha asma, mas me proibiu de ter cachorro. Eu queria ter cachorro. Aí, de repente, hoje, o meu pai, eu vou visitá-lo, ele abre a porta, cumprimenta a sua irmãzinha, a cadela dele. E a cadela dorme na cama dele. E eu me sinto o quê? Traído. Porque eu acredito que meu pai não podia mudar de opinião. A minha mãe, quando eu tinha 9 anos, disse: Fabrício, 9 anos, sempre use gasolina aditivada. Eu guardei isso como mandamento. Todos os meus namoros eu usava gasolina aditivada. A namorada dizia: coloca álcool, tu pode, coloca gasolina comum. Não! Se você não fizer isso, a gente vai se separar. Sabe aquele cabo de força entre namorada e sogra? E foi isso que aconteceu. Eu tive que pedir para o frentista: pode colocar R$80 de gasolina comum. Na hora que o frentista foi com a mangueira na boca do tanque, eu juro que vi aquela mangueira na boca da minha mãe. E eu gritei: para! Larga a minha mãe! Tu entende meu sofrimento, né? Há 2 meses, eu fui com a minha mãe na sua chácara, em Guaíba, perto de Porto Alegre. E ela estava dirigindo. E ela passou no posto. E pediu gasolina comum. E novamente eu me senti traído. Mas e a gasolina aditivada, mãe, que você me pediu para usar sempre? Eu não pedi nada disso. Nós temos uma dificuldade com os pais, porque a gente entende todo o conselho do pai como uma reprimenda, todo o conselho como uma censura. A gente passa metade da vida fugindo dos pais e a outra metade procurando reencontrá-los. E não notamos o quanto que eles precisam de nós.
Quantas chamadas não atendidas, empilhadas, quantas vezes nós adiamos os pais. E adiamos os pais porque a gente acredita que sempre terá um momento ideal para satisfazê-lo. Sempre. Os pais, eles não querem um almoço festivo, um jantar festivo, uma saída, um passeio. Sabe o que meus pais mais ficam felizes? Quando eu apareço de repente, no meio da tarde, com um saquinho de pães quentes. E convido eles a tomar o café da tarde, como se eu nunca tivesse saído de casa. Só o ato de abrir o pão, a crocância do pão, passar a manteiga, naquela cumplicidade de um cotovelo nos farelos do pão. Tu levanta o cotovelo, tem o farelo do pão. A gente diz pouca coisa, mas o silêncio é tão essencial. A gente sabe que está bem com alguém quando a gente fica em silêncio. Quando a gente não precisa falar. Basta pãezinhos quentes e manteiga para ser feliz com os pais. O amor é um filme de baixo orçamento. A gente não precisa de muito para ser feliz. Com pouco, já transbordamos. E a gente não repara os sinais, as juras, as declarações de amor dos pais. Como a gente para de dizer eu te amo para os pais na adolescência, eles passam a esconder o eu te amo em diferentes situações. A minha mãe tem uma mania que eu odeio. Sempre que eu vou visitá-la, eu digo, vou chegar aí pelas 16 horas. Ela fica me esperando na janela desde as 15 horas. Mãe, você não precisa me esperar na janela. Quando eu chegar, eu vou apertar o interfone. Quando eu chegar, eu vou mandar um WhatsApp. Não adianta. Eu não consigo demovê-la. Ela quer me ver dobrando a esquina. Até que eu fiquei muito irritado. Falei, olha, eu não vou mais te visitar. Se tu continuar fazendo isso, faça outras coisas. Aproveite teu tempo enquanto eu não chego. Aí ela falou, você não entende. Eu quero te ver 2 vezes. Chegando e chegado. Não percebemos a força dessa sutileza. Assim como eu também não percebia, sempre que eu visitava minha mãe, ela acreditava que eu era morto de fome. Sempre que eu estou lá, não importa o horário, ela vinha com um pote de comida. Um feijão na banha que ela fez, uma fatia de pudim, um bolo de laranja. Sempre tinha alguma coisa, assim. Eu estou saindo, só um minutinho. Eu escutava o chapinado dos chinelos dela, indo até a geladeira, e ela me trazia um saquinho com os potes de comida. Eu falo, mãe, eu não quero. Eu vou viajar, não vou poder nem comer isso. Leva. E toda a mística da situação era só para dizer uma única frase. Não esqueça de me devolver os potes. E eu entendia que aquilo é uma avareza. Ela ainda cobrava os potes. Potes tão simples, tão baratos, ainda queria de volta os potes. Eu não entendia algo básico.
que a mãe só estava dizendo: volte rápido, volte de novo. Ela escondeu o seu amor dentro do pote. E nós somos tão, mas tão rasos, que quando a gente devolve o pote para a mãe, a gente devolve o pote vazio. Não sabemos retribuir com uma gentileza, com uma comida predileta, com algo que ela goste. Vivemos com o coração vazio, devolvendo o coração vazio, os potes vazios. É mais fácil perdoar os nossos desafetos do que perdoar quem nos fez bem. Não sabemos reagir com a dívida da gratidão. Achamos que é impagável. Achamos que ficamos envergonhados e constrangidos. Nós não sabemos receber elogios. Nós não conseguimos receber elogios. Temos uma incompetência para receber amor. Se alguém nos ama, a gente não sabe o que fazer, como se comportar, como dar de volta. A humildade vem mais em receber o amor do que em dar o amor. Receber o amor é muito mais difícil. A gente não sabe o que fazer com aquilo. Eu briguei com meu irmão, Rodrigo, e nunca tinha me dado conta que ao brigar com o Rodrigo, eu estava deixando meus pais mais infelizes. Quem briga com seu irmão, acaba brigando também por tabela com seus pais. Eu briguei com o Rodrigo. Eu era jovem, estava alugando um apartamento e precisava de um fiador. E quando eu telefonei para o Rodrigo: Rodrigo, pode ser meu fiador? Ele disse: vou pensar. Nossa, aquilo me atacou. Como assim vai pensar? Você é meu irmão. Eu imaginava que tinha que aceitar na hora. Irmão, aderir, irmão. Sangue do sangue. Bati o telefone na cara dele e nunca mais falei com ele. Porque é a fábrica de angústia que transforma o quê? O talvez no não. Ele não me disse não. Ele me disse, vou pensar. Eu que entendi como não. A gente sempre entende o não com o talvez. Não suportamos as dúvidas. Não suportamos que outra pessoa tenha o direito de pensar. Tenho o direito de avaliar. Fiquei 5 anos brigados com meu irmão. O tormento para os meus pais. Tendo que receber os filhos em horários diferentes no Natal. Olha o sofrimento deles. Sofrimento diplomático. Tentando conciliar as diferenças. Tentando não desunir ainda mais a família. 5 anos. Eu perdi o nascimento do meu sobrinho. Perdi aniversários. Deixei de jogar futebol com meu irmão. Tudo por quê? Orgulho. Eu queria ter razão. E o que adianta ter razão na vida? Eu pergunto para vocês. A razão só separa. Eu nunca vi a razão unir ninguém. A razão só segrega. O que adianta ter razão se pode ter amor? O amor
é respeitar alguém que é diferente, é acolher o diferente. A razão quer que a outra pessoa apenas concorde. A razão é egoísta. A razão é megalomaníaca. 5 anos eu perdi com meu irmão. Até que no meu aniversário, ele me mandou um papel pardo, um envelope. E dentro do envelope havia um carrinho. Sabe aqueles carrinhos, aquela coleção de carrinhos que todo mundo tinha? Ó, isso. Só que não é um carrinho ileso, intacto. É um carrinho destruído, queimado, sem porta, sem rodinhas, amassado. Meus filhos olharam o carrinho. A minha esposa olhou o carrinho e pensou: o Rodrigo deve estar debochando, titi. Mas não. Eu fiquei absolutamente emocionado com o carrinho. Era o nosso carrinho de testes. É o único carrinho que sobreviveu da nossa coleção. Eu nem sabia que ele ainda existia. O carrinho era usado para grandes provas de resistência. A gente jogava do alto do edifício e via o que sobrava. A gente passava com a bicicleta por cima dele. A gente jogava no fogo da churrasqueira. Aquela carcaça era a metáfora da minha amizade com o Rodrigo. Por mais que eu tenha tentado destruir aquele carrinho, por mais que eu tenha tentado destruir a irmandade, ainda estava ali. Ainda tinha a sobra heróica de nossas dores, de nossos desentendimentos, de nossas discordâncias. Eu peguei aquele carrinho e vi como era mais fácil fazer as pazes na infância, quando a gente tinha que dormir no mesmo quarto e não adiava o pedido de desculpa. E como é difícil quando a gente se torna adulto e coloca a carreira, os sonhos, as ambições entre uma relação tão pura. Com aquele carrinho, meu irmão me ensinou a pedir perdão. E só perdoa quem agradece o que tem. O perdão é filho da gratidão. Quem não agradece aquilo que tem não é capaz de perdoar, porque não tem uma reserva. Porque se vai perdoar, vai perder tudo que tem. Porque não sabe o que tem. Aí vai sentir falta. Se tu agradece, você sabe que o perdão não vai tirar parte da tua pele, da tua carne. A minha mãe. Eu devo tudo a ela. Não é para estar aqui. Quando eu tinha 7 anos, antes de conhecer a Ilana, eu estava com dificuldade de aprender a ler e escrever. E fui convidado pela professora a sair da escola. Ela disse que eu tinha que ir para uma escola especial. Sim, eu fiz um exame com o neuro e ele diagnosticou retardo mental. Não é para eu estar aqui se eu não tivesse a minha mãe. Eu vi a minha mãe despejando todos os remédios na pia,
ela não me deu nenhum remédio. A minha mãe foi até a escola conversar com a professora e disse: me dá 2 meses, que eu vou ensinar o Fabrício a ler e escrever. Eu quero 2 meses. Ela pediu licença do seu trabalho, 2 meses, e me ensinou a ler e escrever manhã, tarde e noite. A partir de jogos, jogo da amarelinha, quebra-cabeça, detetive. Eu nem sabia que eu estava aprendendo. Parecia que eu estava brincando. Parecia que eu tinha minha mãe exclusiva de férias para mim. Em 2 meses, eu voltei para a escola, lendo e escrevendo melhor que os meus colegas. Porque a mãe me ensinou que diagnóstico não é destino. Você pode receber o diagnóstico de 6 meses de vida e viver 16 anos. O diagnóstico é um retrato provisório. O destino não. O destino inclui garra, persistência, fé, amor e confiança de alguém. Se eu não tivesse aquela mãe confiando em mim, eu não teria como aprender a me proteger. A gente aprende qualquer sentimento fora, sozinhos. Lealdade a gente aprende, amizade a gente aprende, esperança. Mas fé, não. Fé tem que ter algum professor. Alguém tem que passar a fé para você. A mãe me passou a sua fé. Eu acredito em mim a partir dela. E ela, de um modo inacreditável, sempre esteve próxima de mim. Sempre. Ela me fez uma pergunta mórbida, ela está com 80 anos. Fez uma pergunta mórbida esses dias que era: o que você gostaria de herdar quando eu morrer? Ai, mãe, você não vai morrer. A gente veio com essa mentira. Não, o que tu gostaria? Não, mãe, pare de pensar nisso. Me fale, é importante para mim. Aí eu tive que pensar. Eu não quero ter carro, imóveis, biblioteca, quadros da minha mãe. Eu lembrei que o que eu queria é algo que eu tenho certeza que nenhum dos meus irmãos iam querer. Aliás, eu tenho 3 irmãos. Se vocês vão conversar com eles, parece que nós somos filhos de pais diferentes. Porque cada um guarda uma versão do próprio pai ou da própria mãe. Não é esquisito? Porque alguém se dispôs a mais amar ou não. Os filhos mais disponíveis são mais próximos dos pais. Os filhos menos disponíveis são mais distantes dos pais. Ah, mas tu pode me perguntar, eu não tive um bom pai e uma boa mãe. Tu pode me falar isso, né? Sim, as pessoas aqui, com certeza, de repente não tiveram um bom pai e uma boa mãe. Mas vocês já fizeram aquela pergunta? Será que eles não deram tudo que podiam dar? Se eles não deram mais, é porque eles não tinham mais para dar. A gente nunca realiza aquelas perguntas do início da infância, da adolescência. A gente não sabe como foram as escolhas dos pais. E a gente cobra amor, sem saber quais são as escolhas, como eles foram criados, se eles receberam também afeto. Não, a gente acredita que os pais estão escondendo o jogo, que eles estão dando mais atenção para um irmão, menos para você. Não, eles não estão dando. Eles estão dando tudo o que podem. Se são ruins, ainda estão dando tudo o que podem. E quando minha mãe fez aquele pedido, eu lembrei do que eu queria, que é diferente de qualquer irmão meu. Eu queria a caixa de botões.
A minha mãe tem uma caixa de botões mágica. Sempre que eu perdia um botão, não importasse aonde, no cafundó, um botão amarelo de 3 furos, a minha mãe tinha lá a cópia igual do botão. Igualzinho. Ela tinha todos os botões do mundo. Aquela caixinha transparente de botões. Eu gostava até do barulho dela. E ela queria costurar a minha roupa imediatamente. Pode tirar a camisa, eu vou costurar. Não, não precisa tirar. Como assim não precisa tirar, mãe? E ela pegava um banquinho de madeira, se prostrava na minha frente e mentia. Teus olhos são melhores que os meus. Pode passar a linha na cabeça da agulha. E eu colocava a linha na cabeça da agulha. E ela, humildemente, costurava o botão no meu próprio corpo. E eu que ia sair para brincar, ela dizia, não se mexa, você vai se cortar. Aqueles 10 minutos em que eu ficava diante da minha mãe, foi onde eu aprendi a abraçar. Foi onde eu aprendi a olhar nos olhos. Porque minha mãe não costurou apenas um botão na minha roupa. Ela me costurou inteiro, com a sua fé, com a sua paciência. Ela parava o seu mundo para me atender. E esses dias, eu estava jantando com a minha mãe. Ela fez um gesto brusco e voou um botão da manga da camisa dela. Eu disse, fique aí. Peguei a agulhinha, eu que costuro porcamente, grosseiramente, sentei na frente dela e dei a agulhinha. Teus olhos são melhores que os meus. Pode passar a linha na cabeça da agulha. E ela passou. E eu costurei. E vocês não têm noção da alegria da minha mãe. Porque eu devolvi um botão de centenas de botões que ela pregou em minhas roupas. Mas eu consegui devolver um. Qual que é a nossa grande dificuldade? Devolver esse primeiro botão. Quando a dívida parece incalculável, a gente pensa, eu nunca vou conseguir retribuir tudo que ela me fez. A gente não faz nem o primeiro botão. Os botões dos olhos dela brilharam. No cinema antigo havia o Lanterninha. Lanterninha era um funcionário que servia para amparar os atrasados nas sessões e ele apontava com a lanterna os lugares vagos. Hoje eu sou a lanterninha dos meus pais. Uma lanterninha à luz do dia. Não é que eu passei com meus pais, eu já sei que eu vou andar devagar. Eu sei que os velhos não dão as mãos, os velhos não dão as mãos. Os velhos dão os braços. Eu sou cabide dos braços dos meus pais. E não é que eu ando com eles. Eu sei o que eles mais querem na vida. É uma cadeira.
Reparem, a gente passa a vida inteira procurando fortuna, sucesso, prosperidade, para no fim da vida só precisar de uma cadeira. Quando eu ando com eles e enxergo uma cadeira ao longe, eu já sussurro, tem uma cadeira ali. Eu nunca pensei que eu ia querer, na minha vida, tanto uma cadeira, que eu ia precisar tanto de uma cadeira, que eu ia amar tanto uma cadeira, que eu ia trocar meu reino por uma cadeira. Essa telepatia de limpar o canto da boca, de saber que eles dormem com 3 travesseiros, de abrir a porta do carro, de saber quantas gotas de adocil tem o café, de escolher o azeite, de saber o shampoo, de conhecer os remédios. Quando eu entro na casa de um amigo e vejo que no banheiro tem uma barra, eu me emociono. Porque eu sei que aquela casa é casa de um filho que cuidou do seu pai velho e de sua mãe velha e espalhou os seus braços por toda a casa. Se eu vou visitar meus pais, está lá meu quarto, do jeito que eu deixei quando adolescente. Igual, com os pósteres de rock, com agendas, com tudo. O abajur que eu gostava, a cama, tudo igual. Meus pais, eles mantêm meu quarto como se fosse um desaparecido. Como se eu fosse voltar no dia seguinte. Nem morto, nem vivo, desaparecido. Quando eu comprei minha casa, meu apartamento, eu não pensei em um quarto para meus pais. Não previ o espaço para eles. Eles tinham que ficar no sofá, ou num quartinho ali. Eu não dei para eles a mesma honraria. E quando eu vejo aquela barra, eu vejo que tem um filho que cuida do pai velho e da mãe velha. Eu entendo que aquela pessoa teve o discernimento de ser pai do pai, pai da mãe, mãe do pai e mãe da mãe. E todo mundo aqui vai ser um dia pai dos pais, mãe dos pais. Não tem como fugir disso. Não há como tratar a velhice dos pais como uma fatalidade. Eles vão envelhecer, eles vão morrer. E eu só faço uma pergunta para mim. Uma pergunta: onde eu estarei daqui a 20 anos? Eu posso imaginar. Mas se eu coloco, onde estarão meus pais daqui a 20 anos? Eles não estarão aqui. E onde eu estiver daqui a 20 anos não tem mais nenhum sentido. Que eu não vou aguentar de falta da boina do meu pai, da echarpe da minha mãe. Só de pensar, de não poder telefonar para eles, me dá calafrios. Por que a gente não planeja a velhice dos pais como uma gestação? Assim como a gente diminui o ritmo do nosso trabalho, não é que a gente tem um bebê, e a gente transforma a casa, tapa as tomadas, coloca um cercadinho no meio da sala, não se importa com a decoração. Por que a gente não pode desejar os pais? Porque a gente sempre pergunta para os pais se a gente foi desejado.
Pai, você me desejou? Mãe, você me desejou ao nascer? E a gente deseja eles. Se os pais perguntassem, você me deseja? A gente realmente deseja. Feliz do filho que se despede um pouco por dia, com um saquinho de pães, com potes de comida, nos dias imperfeitos. E triste do filho que só se despede no enterro, com tudo por dizer, com tudo entalado na garganta, tendo que perguntar e responder por quem não está mais ali, sem esperança de ter uma resposta só para si. O que a gente tem medo não é da morte. Temos medo da solidão. O que os velhos pais temem é o isolamento. É morrer sozinho. O que os pais esperam no fim de suas vidas não é o eu te amo. É algo muito mais simples. Algo tão simples como uma cadeira. Eles só querem que você esteja perto e diga: Pai, eu estou aqui. Mãe, eu estou aqui. Eles só desejam ter um filho segurando a mão diante da passagem, para que a vida não tenha sido em vão. Uma mão. A gente só precisa ter uma mão. Obrigado. Obrigado, queridos. Eu sei que tem espaço para perguntas, né? Isso. Primeiro, vamos agradecer ao nosso querido palestrante pelas palavras inspiradoras. Particularmente, eu sou sua fã. Tenho seus livros, todo dia eu recebo aqueles guardanapinhos. Desculpem a quebra do protocolo. Mas eu tenho certeza que está todo mundo muito feliz com a sua presença aqui. Agradeço demais. Muito obrigada por dividir um pouco da sua vida com a gente. Obrigado. Bom, a partir de agora, o Fabrício Carpinejar responderá algumas perguntas do público presente e, na sequência, estará disponível para fotos com as autoridades presentes. Fiquem à vontade. Os servidores que quiserem fazer uma pergunta, a favor, levantar a mão para que o microfone possa ser levado até vocês. Está ligado. Vocês estão com cara de enterro, é para ser uma... Tá ligado? Uma homenagem, isso eu acho que eu errei. Não contem isso para os meus pais, tá? Carpinejar, eu achei muito interessante quando você falou, mais no início da palestra, sobre a questão da gente valorizar muito o lado negativo da vida, né? De se preocupar, de estar sempre vendo o que há de ruim na gente, nas nossas situações. Mas, por outro lado, eu fiquei aqui questionando que hoje, na nossa sociedade, na nossa vida, a gente está sempre ouvendo ou tentando também valorizar, principalmente nas redes sociais, a questão do ser feliz. E eu vejo isso muito com relação aos jovens, talvez até de uma forma meio forçada. E
E até que ponto, eu gostaria de ver a sua opinião sincera, essa questão das redes sociais, às vezes, do forjar a felicidade, não seria um contraponto a isso? Quer dizer que no exterior a gente está sempre vendo ou querendo mostrar a felicidade, mas que no nosso íntimo ou no dia a dia a questão da vitimização também não seria o oposto disso? Só um questionamento assim que eu tive na hora, que eu achei que talvez seria interessante a gente. Eu gostei. Quem precisa expor a sua felicidade sempre é muito triste. E não é felicidade, é euforia. Quando eu tenho um amigo meu que está muito eufórico, eu sei que logo, logo ele vai ficar deprimido. A felicidade, ela é discreta, ela é silenciosa. A gente tem uma ideia da felicidade, do exagero, do estardalhaço, da algazarra. Não. Os meus maiores contentamentos foram na solidão. Ou quando eu estava acompanhado da minha esposa. Mas eu estava tão feliz que eu não conseguia nem dizer para ela que eu estava feliz. A gente tem muita preocupação hoje em armazenar a nossa vida digital a ponto de anular a própria vida. 20% daquilo que eu posto deve ser minha vida. 80% ninguém sabe. O que eu mais gosto é fazer segredo com a minha família. Eu tenho segredos com a Beatriz, com a filha Mariana, com o Vicente. Não é segredo, sabe? É segredos com cada um deles. Confidências com cada um deles. O que a gente está fazendo? A gente não quer dar mais atenção especial para alguém. A gente quer dar uma atenção geral. Olha que horror. Você está num relacionamento e não conversa antes com a esposa aquilo que está acontecendo de marcante na sua vida e pede para ela olhar. Ah, tu não viu meu Instagram? Eu já postei lá. Ela é obrigada a ser como qualquer seguidor. Você não quer contar para ela o que aconteceu na sua vida, porque você só quer postar. Você só quer publicar. A gente não tem mais mistério. Eu gosto do mistério. Eu sou apaixonado pelo mistério. Mistério é nunca ter a crença de que sabe tudo do outro. E sempre renovar a admiração. A gente não tem paciência. A gente não quer mais a véspera. Eu gosto da véspera. Da véspera do que pode acontecer. A gente já quer todo o resultado, tudo ali publicado. Qual é o teu Instagram para eu te seguir? Aqui. Fabrício. Oi. Bom dia, meu nome é Miriam. Eu queria, antes de fazer a minha pergunta, eu queria só exemplificar como você falou da sua vida. Vou te falar um pouco da minha. Eu não tenho pais desde os 26 anos. Perdi o pai com 22 e a mãe com 26. Meus sentimentos. Obrigada. Então, eu não tive oportunidade de vê-los envelhecer. Por outro lado, meu marido tinha pais idosos, perdeu o pai, mas continua com a mãe idosa. Eu lembro sempre do que a minha mãe dizia, que ela dizia assim, quando você encontrar a pessoa para casar, você observa se ele é bom filho. Porque se ele for bom filho, ele certamente será um bom marido. E eu tive a sorte de casar com um bom filho, que é um excelente marido.
Mas eu queria te perguntar, quando foi que deu o clique na sua vida de eu preciso parar e prestar atenção nos meus pais? Porque eu trabalho, eu tenho 2 filhas, uma menina de 11 e uma menina de 16, e eu passo a vida inteira, desde que minhas filhas nasceram, eu cultivo a presença dos meus pais na vida delas através das lembranças que eu tenho, das saudades, daquilo que foi bom, né? E também pauto um pouco a educação delas com base no que eu considero que funcionou e tentando não repetir aquilo que eu considero que não funcionou no meu próprio caso. Eu queria saber de você, quando foi esse clique? Foi no hospital, aos seus 46 anos? Antes disso, você já tinha vontade de fazer parte do cotidiano dos seus pais, cultivar essa presença, né? Eu me sentia um ótimo filho. Eu não era um bom filho. Mas eu me sentia, entendeu? Que a gente vai reduzindo os pais ao mínimo, a uma mera formalidade. E foi um choque no hospital, esse pasmo. E também eu lembro que só meus pais, eles deixam gravação de voz. Ninguém mais deixa gravação de voz. Fazia muito tempo que eu nem acessava a gravação de voz. E ligar para o telefone fixo também. O telefone fixo eles ligam ainda. São os únicos que ligam. E aí eu fui reparar nas gravações de voz e eles não se dão conta que acabou a ligação. E eles começam a falar sozinhos. Eu vi que tinha uma espécie de podcast dos meus pais ali. Me xingando, entendeu? Ele nunca me atende. Sempre está fazendo alguma coisa. Sempre tem uma coisa mais importante. Eles falando com uma outra pessoa, me xingando os dois, entendeu? Eu tinha que publicar isso, né? Não. Esse é o meu mistério. Esse é o meu mistério. E aí eu escutei todas as gravações longas, porque eles conseguiam deixar mensagens de 10 minutos. Eu escutava até o som da descarga. E foi esse momento que eu tive o estalo. E esse mistério é diferente do que você estava dizendo, da gente ter mania de não falar das coisas boas. É porque hoje todo mundo quer só postar. Mistério é totalmente diferente. Com cada um. Exato, isso mesmo. Obrigada. A minha mãe, ela me sacaneou. Porque quando eu tinha 12 anos, ela veio numa conversa particular comigo. Sabe, ela me encheu, de vaidade, porque ela disse assim: olha, tu não conta para os teus irmãos, mas você é meu filho predileto. Nossa, eu me senti poderoso. Eu andava pela casa olhando para os meus irmãos, tadinhos. Eles não são os prediletos da mãe, sou eu. Eu guardei essa sensação invencível durante os 20 anos. Até que numa briga, uma discussão com a Carla, eu falei: Carla, tu fala isso porque tu não é dileta da mãe. E a Carla disse: como eu não sou dileta da mãe? Ela me disse que eu era dileta dela. A mãe, ela se reuniu com cada um dos filhos em segredo para dizer que o filho era dileta. Não deixa de ter lógica, né? Todos os filhos são diletos. Que isso, eu que agradeço. Oi, Fabrício. Oi, voz do além. Aqui, ó. Oi? Do lado direito. Oi. Tudo bem? Ô, Fabrício, meu questionamento é mais a gratidão. Gratidão a você por essa palestra maravilhosa que a gente reflete muito, né? E hoje eu vejo o quanto é importante o que hoje eu tenho feito. Eu não convivi muito com meu pai. Papai se separou cedo da mamãe, né? Minha mãe virou mãe e pai. Eu já noto que tu é mesmo, porque tu fala papai e mamãe, velho. Tu fala papai e mamãe assim, ó. Pois é, e... Já dá vontade de te afofar. Pois é, Ele é muito querido.
E eu Um marmanjo desse falando papai e mamãe. É assim que a gente foi criado, né? E eu digo o quanto está sendo importante hoje. Eu ajudo muito a minha mãe, essa questão do pãozinho quente, chegar em casa. Eu chego lá com a carne de sol que ela adora no domingo, na chácara que a gente tem por aqui. E ela falou: meu filho, muito obrigado, porque hoje eu não estava com um pique para fazer comida para tanta gente. E você trouxe, como você sempre faz. E hoje eu estou cuidando também dos meus segundos pais, que são meus sogros. Meu sogro e minha sogra, eu estou cuidando mais do meu sogro agora, que está com Alzheimer e não está tendo essa mobilidade, né? Então, a gente aprende muito no cuidar do idoso, né? E eu, todo dia eu aprendo um pouquinho. E o que eu aprendo, eu quero e vou passar para meus irmãos, para parentes. Vou multiplicar esse conhecimento que a gente está tendo no acolhimento ao idoso. E me remeteu muita coisa boa a sua palestra. Só queria te agradecer. Muito obrigado. Obrigado, querido. Mensagem bonita. Carpinejar aqui. Você vai falar. Oi. Você ia falar alguma coisa? Não. Estava te esperando. Meu nome é Tassiana e eu também queria te agradecer, porque você foi, eu acho que, na minha concepção, assim, a primeira pessoa que trouxe para as redes sociais o afeto e a cura pelas palavras. E eu queria que você me contasse um pouquinho. Eu imagino que, para você, a escrita tenha sido, né, um processo curativo, um processo de muito afeto. Então, eu queria que você me contasse quando é que a escrita apareceu na sua vida. E se você sente isso, que você, além de se curar, você cura outras pessoas, ajuda nesse processo de autoconhecimento de outras pessoas com as suas palavras. Eu não escrevo para me defender. Eu escrevo para defender quem eu acho que tem um sofrimento maior do que o meu. E eu acho que isso partiu da própria escola e de casa, né? Porque em casa somos contadores de histórias. A gente sabe que haverá um escritor na família quando tem um ótimo contador de histórias. Ninguém se torna escritor pelos livros diretamente, mas porque tem um contador de histórias, um vô, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe. E aí a gente percebe: meu Deus, se eu não escrever essas memórias, elas vão se perder. A gente escreve por uma pessoa, a pessoa é um livro. A gente tenta salvar a biblioteca de uma pessoa. Esse livro, essa pessoa encadernada. Isso foi meus avós que não escreviam. Eu não sei se eu sou escritor pelos meus pais que escrevem ou pelos meus avós que nunca escreveram. Porque eu queria que vocês conhecessem meus avós também. Na escola, eu nunca tive vergonha de mim. Eu tinha no começo, depois eu comecei a assumir. Eu acho que vem daí a empatia. Lembro que tinha um colega meu, o Henrique. O Henrique, ele tinha muita vergonha de ser filho da faxineira da escola, da servente. Tinha vergonha. Então, sempre eu via, ele é meu colega, eu via a mãe dele cumprimentar no recreio. Bom dia, Henrique. Ela não falava bom dia, filho. Bom dia, Henrique. E ele passava reto. Passava reto. Praticamente todo ano ele passou reto. Até que a professora pediu para que os alunos escrevessem sobre a profissão dos pais. Ele não tinha pai. Ele entrou em pânico. Ele saiu da sala de aula derrubando estojo, caderno. E foi correndo para o banheiro chorar. Eu não sabia o que fazer. Todo mundo sabia que ele era o filho da servente, mas eu queria esconder isso dele, dos outros, inutilmente.
Na hora que ele começa a chorar no banheiro, quem entra? A mãe. Porque a mãe, ela reconhece o choro do filho à distância. Pode ter uma praça lotada, os filhos chorando, todas as crianças chorando, ela vai saber qual é o seu filho. Ela entra no banheiro, ele diz, você não pode entrar aqui. Esse é o banheiro masculino. E ela levanta um molho de chaves e diz para ele, eu posso entrar em qualquer porta dessa escola. Na porta do SOI, do auditório, do refeitório, da direção, da biblioteca. Eu tenho aqui todas as chaves. O filho, o Henrique, engoliu as lágrimas, voltou para a sala e escreveu a melhor redação que eu vi na minha vida. Começa. Minha mãe é a servente da escola, tem as chaves de todas as portas, a começar da porta do meu coração. A turma, no dia seguinte, todo mundo, eu me lembro, a profissão mais desejada foi servente. Porque criança gosta de atravessar paredes, de não ser vista. Então, o que eu quero com a escrita, e talvez eu tenha herdado isso do Henrique, a tua vida não está errada. Você só não encontrou um jeito de enxergá-la diferente. É dar 2 passos para o lado e ver que, de repente, a gente tem todo um molho de chaves. Aqui, Fabrício. Oi. Desse lado. Tudo bem? Tudo. Fabrício, primeiro, obrigado. Compartilho dos agradecimentos dos colegas aqui pela palestra. E eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre um aspecto que eu acho um tanto dual. Logo no começo da sua palestra, você falou que não parece sensato a gente antecipar o sofrimento, a gente sofrer por antecipação. E logo na sequência você explorou a questão da possibilidade de perder os pais, que é uma mentira a gente dizer que para a mãe você não vai morrer, uma hora isso vai acontecer. E eu queria, na verdade são 2 perguntas em uma. A primeira é, não antecipando certo tipo de sofrimento não te faz mais frágil emocionalmente? Então, se você se antecipa para algo ruim, você pode se preparar emocionalmente para isso. E a segunda pergunta é o que você faz para se preparar para o momento da perda de alguém que você gosta e que pode acontecer, ou se você simplesmente não faz e vive o hoje. Adorei o teu raciocínio. Sim, te torna mais frágil. Eu sou mais frágil, eu não sei se você reparou. Às vezes eu estou falando com vocês, eu quase vou junto. Quase vou junto com as palavras. Eu não estou fazendo cena. Eu sou vulnerável. Eu sinto 2 vezes mais a ferida, mas eu sinto também 2 vezes mais alegria. Eu não gostaria que tu perdesse isso. Porque se tu se proteger do sofrimento, tu vai se proteger do contentamento. E quem tenta se defender da vida conhece o alívio. Alívio não é alegria. Tu tem um alívio porque não aconteceu algo de ruim. Mas não é alegria. E a gente confunde alívio com alegria. Sobre a questão de planejar, eu acho que a gente tem que planejar, mesmo que aconteça tudo errado. Porque planejar é cuidar, é zelar, é se importar. No caso dos pais.
É humilhante os pais tornarem-se mendigos do amor dos filhos. É humilhante. É humilhante. É humilhante. O meu pai, a minha mãe que me sabe de cor e eu não sabia nada deles. É humilhante. A gente precisa dar o nosso melhor. Mesmo que o nosso melhor não seja tão bom para eles. Não sei se eu respondi. Eu acho que tu não está com cara de saciado. Sabe, a gente percebe quando o outro está com cara de quem atingiu o orgasmo ou não, né? Tipo, ficar com aquela cara assim. Sim, eu acredito que tem que se preparar, não antecipar o pior. Se preparar não é antecipar, se preparar para o melhor. Mas tu goza rápido, né? Olá. Oi. Eu aqui. Oi. Só uma interrupçãozinha rápida. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu tenho certeza que todos adorariam passar a tarde inteira conversando com o Fabrício, tentando extrair um pouco mais do conhecimento dele. Então, vai ser a nossa última pergunta. Eu achei que eu não ia ter chance, ia ficar frustrada. Vai ia ficar levar feliz. isso, vai estava sofrendo, não, imagina. Você foi sorteado, você não. Não é brincadeira. Parabéns por todas as falas. Uma coisa muito interessante quando a gente pensa, né, do sofrer por antecipação, é porque o nosso cérebro ele não consegue discernir o que é real, o que é irreal. Um grande exemplo é, quando você tem um grande pesadelo, você acorda com taquicardia, suado, e parece que realmente você correu. Mas a situação aqui dentro aconteceu. Então, quando você recebe um talvez, como foi o exemplo, e você começa a sofrer antes, você vai sentir dor 2 vezes. Exato. O sofrimento, ele vai chegar. Então, não adianta você se preparar para recebê-lo, porque ele vai chegar de uma forma talvez que você não espere. Então, tu sofre antes e tu sofre depois. Mas eu quis mesmo falar um pouquinho da história da minha avó, né? Eu penso que você deve ser bom filho e deve ser bom neto. Estou melhorando. Então, eu lembro, minha avó faleceu com 104 anos e ela sempre dizia para mim, não rasgue nenhuma foto, porque quando você tiver minha idade, você vai estar linda na foto. E isso eu não esqueci nunca, é tanto que foto feia ou bonita eu publico e pronto. Porque eu sei que um dia eu vou estar linda naquela foto, né? Ele sempre dizia. Meu pai não me deixava sair, então minha avó sempre inventava uma doença. E dizia assim, deixa a Zéza vir para aqui ficar comigo, eu estou muito mal. E eu chegava, ela olhava para mim, né, uma avó nordestina, minha avóinha, dizia assim, traz tua roupa besta. Aí ela escondia a minha roupa, porque na casa da minha avó era muito difícil, ela escondia embaixo do colchão dela, para não amassar, e meus pais, nem ninguém vê. E eu ia dormir na casa dela, ela se arruma, a porta está encostada. Quando meu pai ia buscar, de manhã, ele falava assim, passei a noite toda dando trabalho para a bichinha, deixa ela dormir, quando ela acordar eu levo ela. Você está entendendo o que era, sabe? Ou então ela olhar para mim e dizer assim, Ilka é a mais bonita que é minha irmã, mas Zéza é mais. Você está entendendo o que é alguém olhar para você e dizer, fulana é mais bonita. Realmente, minha irmã sempre foi mais bonita que eu, mas vai dizer, mas Zéza é mais. Muitos anos depois foi que eu percebi o que era Zéza mais. O Zéza mais era passar na casa da minha avó todos os dias, dar um beijo, perguntar se ela queria um acarajé, ou simplesmente passar para escutar ela naquela cadeira de balanço, soltar o que ela soltava lá, que era uma bênção. Maravilha. Mas era bem assim. Então, eu sou avó hoje, e eu tenho um excelente neto. Sabe, eu tenho bons filhos, mas eu tenho também um excelente neto. Então, para a gente lembrar sempre, né, de quem é aí, quem tem vó, que vó adora neto. E que é uma maravilha. Então, olhe para os seus pais e para os seus avós também. E muito agradecida por tudo que tu falastes.
Tu és maravilhoso, que Deus te abençoe ricamente sempre. Obrigado. Linda história. Obrigado mesmo. Eu cheguei a enxergar a avó dela. Acabou, eu acho que as perguntas. Então, acabaram as perguntas. Infelizmente, fomos obrigados. Muito obrigado aí. Agora nós convidamos as autoridades presentes para subirem ao palco e fazermos uma foto com o nosso querido palestrante. Eu quero um abraço também, viu? Né, Rita, que a gente pediu para organizar o evento. Eu tinha me programado para fazer essa palestra, para assistir. Eu vou avisar. Pessoal, por favor, não vão embora ainda. Microfone. Som. Pessoal, por favor, não vão embora. Os servidores que quiserem tirar uma foto com o nosso querido palestrante, por favor, se organizem em fila, em frente ao palco, no lado esquerdo do auditório. Informamos a todos os participantes que os certificados deste evento serão encaminhados por e-mail. Agradecemos pela presença de todos e avisamos também que há ingressos disponíveis para os filiados do Sindileges aqui na saída. Desejamos a todos uma ótima tarde. Nós vamos tirar a foto oficial com o Carpinejar e depois os nossos convidados também terão a oportunidade de tirar foto com ele. Só um instantinho, pessoal.